Câncer, ele é uma doença que ele mexe com todas as pessoas da família. Não mexe só com quem foi afetado. E às vezes ele mexe até mais com os de fora do que com quem está passando. A sensação de impotência, a sensação de inadequação para lidar com a situação, o desespero, será que ela vai viver, será que ela vai morrer? Como é que a gente pode fazer para amenizar, para ajudar? Porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar e se tornam frágeis e você não pode ficar reclamando, senão você apavora as pessoas. E isso foi uma coisa que eu prezei muito, especialmente no período da quimioterapia. Porque, na verdade, eu pedi para que o meu marido estivesse muito presente na vida dos meus filhos, para eles não se sentirem desguarnecidos, né? Dos dois estarem enfiados na questão da doença e os dois largados na mão de terceiros. Então, eu sempre, quando ia para químio, eu levava as pessoas mais engraçadas, mais agradáveis, para que, poxa, você está ali naquele ambiente, naquela pressão, naquela situação, então é importante a gente saber também, saber colocar um limite e trazer para perto essas pessoas, escolher bem essas pessoas que vão passar por isso do nosso lado, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm, às vezes, jeito para falar algumas coisas, para colocar alguns limites e acaba até se prejudicando, porque tem gente que te oprime mais. Em vez de puxa, vamos viver, vamos comer, vamos sair, vamos fazer isso, vamos dar risada. Porque tinha pessoas ali que, cheias de graça do meu lado, que me punham para cima, que me ajudavam. Isso foi muito importante. Eu entrei em total desespero, mas eu entendia também que eu estava desesperada, mas eu tinha que tentar segurar a onda, porque se de repente eu chegasse para você e dissesse assim, eu tô com câncer, eu assim, ela vai morrer, se nem ela acredita no tratamento dela, não vai ser eu que vou resolver. Eu costumo dizer para minha mãe que eu me via morta através dos olhos dela, porque a minha mãe sofreu demais, eu tentava manter eu tentava ver a coisa da maneira mais racional possível. Aí eu lembro que ela foi numa consulta pré-operatória com o médico, ele falou, olha, a gente vai tirar a mama toda. E minha mãe falava assim, mas não vai precisar tirar a mama toda. Eu falei, mãe, vai precisar tirar a mama toda, porque eu queria ser surpreendida ao contrário, eu não queria criar uma expectativa de um quadrante e sair com uma masté. Ou, o meu cabelo não vai cair e de repente ele desabar como foi. Para minha mãe foi muito difícil. Para os amigos, eu confesso que eu tive que selecionar as pessoas que estavam do meu lado, porque nem todo mundo me fazia bem. Meu marido nunca me olhou diferente, nunca me olhou como coitada, nunca achou que eu fosse morrer, me tirava aquele dia que você está mais triste, vamos embora, vai dar tudo certo. Os meus filhos foram a maior motivação para que eu desse andamento ao tratamento. Né? O cabelo caiu, aí, por exemplo, tinha festa na escola, eu falava assim, a mamãe não vai na festa da escola. Aí meu caçula falava assim, vai mãe, vai sim mãe. Eu falei, mas a mãe vai careca? Ele falava assim, a senhora é a mãe mais linda do mundo, careca. Os três, né, meu marido e os meus filhos foram de extrema importância nesse processo, muita, muita mesmo. Agora, quando você começa a ver com os olhos da fé, tudo faz sentido, é como uma mesa com um quebra-cabeça, com 1000 peças, aquele mais difícil. Você vai encaixando e vai encaixando. E quando você vê, tudo fez um sentido tão grande que aquilo que era um tsunami não passa de uma marolinha. É uma coisa tão, tão simples que hoje eu falo e repito para todo mundo. Se eu tivesse que passar por isso de novo, para ser quem eu sou hoje, eu passaria por tudo de novo. Com certeza absoluta, mesmo com todo o sofrimento. Então, quando eu cheguei em casa, estavam meus 2 filhos, meu marido, daí eu falei, tô com câncer. Aí eles, como assim? Não é? Eu falei, é. Aí eles se seguraram depois que tudo passou, que eu descobri que um correu para o quarto, outro para o banheiro, choraram, mas na minha frente todos ficaram firmes. Tanto que o meu filho teve um amigo que chegou e falou assim, não entendo, você está com câncer e seu filho falou rindo. Aí eu falei, não, ele não falou rindo, ele falou certo de que eu vou passar por isso e eu não vou morrer.
Então ele não está encarando isso como uma morte. Então eles me ajudaram muito nesse processo todo. Então eu não tive assim grandes problemas, porque eles não deixaram, né? Eles foram, na realidade, o meu alicerce ali também, de quando estou em casa, nesse processo da químio, que às vezes a gente passa mal, daí não, vamos lá, que esse é forte, vai continuar, imagina, aguentou até aqui, então não tem por que parar, né? E eu vi que a estrutura familiar, ela faz toda a diferença, né? E o meu médico dizia, você está assim porque você tem a mente, né, saudável. Se você deixar sua mente adoecer junto, aí teu corpo vai adoecer e você vai morrer. Mas você não vai morrer do câncer, você vai morrer da tua cabeça. Porque a gente tem assim 1 milhão de testemunhos de pessoas que morrem. Quando você fala que está com câncer, nossa, conheço uma pessoa que morreu disso agora, né? Do dia que eu operei, e a minha cirurgia foi grande. Eu pedi para Deus na porta da cirurgia, eu falei, Senhor, de tudo eu só não quero sentir dor. De resto, se tiver que tirar, ficar careca, eu não ligo. Mas eu só não queria mais sentir dor, porque como eu tive lúpus, eu tive muita dor. Então eu não queria mais sentir dor. E do momento que eu operei até agora, sim, eu não tive dor nenhuma, não senti nada. Da hora que eu saí do centro cirúrgico, foi tudo sem dor nenhuma. Então eu agradeço muito a Deus por isso. E uma coisa que eu senti na minha casa, na minha família, foi que a paz que veio sobre a minha vida era tão grande. O que mudou foi no momento da cirurgia, que realmente Deus também trabalhou comigo nessa área, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de querer fazer tudo, ir na frente de tudo. E eu tive que ter esse aprendizado dessa forma, porque eu tive que aprender tudo, porque até para tomar um banho você não consegue, porque os seus movimentos vai assim. Então você não consegue lavar teu cabelo, e eu tinha que ter uma pessoa, e Deus enviou pessoas para fazer isso para mim. Pessoas que vieram de tão longe, sabe, que foi assim, eu seria eternamente grata a Deus e a elas, porque estiveram presentes comigo. A quimioterapia foi também um processo muito tranquilo, tudo foi tão tranquilo que as pessoas me ligavam da minha família e diziam assim, como é que você está? Eu dizia, estou bem. Eles não acreditavam que eu estava bem, eu tinha que tirar uma foto minha e enviar para eles pelo WhatsApp, para eles verem que eu estava bem. Porque a minha família ficou mais desestruturada, a família não marido e filhos, a família de São Luís, lá né, da onde eu sou, ficou tão desesperada que, porque nunca aconteceu isso na minha casa, na minha família, nunca. No meu caso, eu não tenho nenhum caso em família hereditário. Tudo que era para não ter, que era para trazer uma proteção em relação ao câncer, eu tinha. Porque eles puderam ver em mim, toda a minha família, que a minha estrutura não foi abalada, nenhuma hora. Toda a minha estrutura estava intacta, né? Porque essa notícia de você ter um diagnóstico de câncer, quantas pessoas são abaladas, quantas pessoas acontece do marido estar deixando, desestruturadas. A doença, ela vem. Agora, o nosso posicionamento diante da doença, diante do problema, qualquer que seja o problema, é que vai fazer a diferença. Porque o câncer, ele está lá. Qual o meu posicionamento? Então, assim, no meu prédio, todo mundo via que eu não tinha aspecto nenhum, porque a químio que eu fiz não precisou cair o cabelo. Então, todo mundo me olhava e dizia assim, nossa, achava que eu estava até mentindo. Uma coisa que podia ser para separar, veio para me unir, veio para me fazer melhor, né? Até como pessoa também, as minhas prioridades mudaram completamente. E assim, a minha família, sem palavras, foi maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, semana passada tinha na minha casa 3 pessoas da minha família. Vira e mexe, eles estão aqui comigo. Assim, eu estou com câncer, mas como que eu vou falar para as pessoas? Marido, filho, mãe, irmãos, primos, os familiares como um todo, porque eu não tinha ninguém na minha família. Chamei meu marido e contei. E aí ele falou, temos 2 caminhos para seguir, né? E aí isso me fortaleceu muito quando ele falou isso para mim, porque eu estava um pouco chorando, estava triste, eu não sabia o que fazer. E ele falou assim, a gente tem 2 caminhos para seguir. Ou a gente tem um caminho de você viver, ou de você morrer. Você tem esses 2 caminhos. Eu quero que você viva, e eu preciso que você viva também. Porque a gente tem um filho, a gente é uma família, e você tem que viver comigo.
E a gente passou e contei para os meus familiares, foi bastante difícil também, porque como a gente não tinha tido e as pessoas olhavam, você ter câncer, você vai morrer, então quanto tempo? E minha mãe foi mais difícil. Falei, mãe, eu preciso que a senhora me ajude, porque eu vou ter o meu marido do meu lado por uns momentos, mas eu preciso muito de você para um processo todo, porque eu vou fazer químio, vai ser muito dolorido, eu preciso que você me ajude, eu preciso que me apoie. E é você a estrutura para mim nesse momento. Então, assim, eu preciso que a senhora tenha forças para me ajudar. Então, ela começou a olhar de forma diferente. E é aquilo, né? Vira um aprendizado para todos que estão com a gente. Os amigos, né? Quando eu contei para as minhas amigas de infância, elas choraram. Eu falei, meninas, parem de chorar, pelo amor de Deus, tá tudo bem. Não, como assim? Você tá falando para mim que você tá com câncer e você tá assim? Cara, eu confio em Deus, você confia? Então vamos em frente que vai dar tudo certo. O que mudou na minha vida é que eu comecei a enxergar a minha família, né? Como uma família que, com o dia a dia e com a vida de trabalho e uma vida de rotina, eu deixei um pouco de lado e eu comecei a enxergar que a minha família era o mais importante. E eu estava passando por isso para resgatar, né, o que eu tinha talvez perdido ou eu não tivesse encontrado, talvez, né? Isso tudo me trouxe um resultado que hoje eu vejo o quanto está fazendo de diferença na minha vida. Eu acho que a gente se apega muito a essa questão de novas drogas, mas vamos dar um passo atrás e pensar o que é importante para uma mulher que foi diagnosticada. Número 1, obviamente, ela quer o tratamento ideal, que inclui a cirurgia, frequentemente a radioterapia e aí as drogas, ou o tratamento sistêmico que vai para o corpo todo. Mas isso é só olhar para o tumor e a curabilidade do tumor. Só que essa mulher, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma assistente social lhe ajudar a manter o trabalho ou não perder o trabalho, ela precisa de assistência familiar, os familiares não sabem como lidar com isso, ela pode ter sintomas outros como dor, ansiedade, distúrbio alimentar e assim por diante, tudo isso tem que ser abordado. Então eu não quero que a gente foque no tratamento só com drogas do câncer ou só com cirurgia do câncer, mas que a gente foque de uma maneira global. E aí entra o trabalho de vocês de justamente ajudar a dar esse apoio familiar, social, etc, etc, porque essa mulher precisa desse apoio para passar pelo tratamento. Eu não conheço um caso que tenha vindo onde eu tenha dito não existe nada para fazer. Né? Existem casos onde eu digo, eu não tenho como te prometer que você vai ficar curada. Nós com a medicina atual não temos como te curar, mas a medicina de amanhã, eu não sei, só Deus sabe. E nós sempre temos algo para fazer para ajudar esta mulher, nem que seja tirar a dor dela de uma doença disseminada. Sempre existe alguma coisa para ajudar. A gente sabe que mulheres com depressão, número 1, elas aderem pior ao tratamento, elas lidam pior com os efeitos colaterais do tratamento, e ao lidar pior com o efeito colateral, a gente tem que diminuir a intensidade do tratamento, frequentemente tendo uma menor eficácia do tratamento, né? Então, assim, esse aspecto emocional, ele é tão importante de ser abordado quanto o aspecto da própria doença, biologicamente falando, né? Não existe um tratamento oncológico apropriado sem você levar em consideração aspectos psicológicos dessa paciente. E isso é óbvio, ninguém tem a receita mágica, a pílula mágica, não se trata de dar um antidepressivo para todo mundo, se trata de você ver o entorno dessa paciente, tentar ajudar no entorno, que inclui às vezes a necessidade de um assistente social lhe ajudar, chamar os familiares para conversar para todo mundo estar na mesma página, às vezes a paciente é jovem e esconde dos pais, ou vice-versa, a paciente é mais velha e esconde dos filhos, isso não ajuda nenhum nem outro, e por aí vai. Então tem todo um entorno a essa paciente que inclui aspectos psicológicos extremamente importantes que não podem ser ignorados. Agora, olhando para a questão da fé, é muito interessante que já há muitos anos, décadas, se descreve que pessoas que têm fé, elas toleram melhor o tratamento e ao tolerar melhor, conseguem tomar o tratamento inteiro, tendo uma melhor chance de cura, via de regra. E aquelas que não têm chance de cura convivem melhor com a doença do que aquelas que não têm fé. Então a gente sempre estimula que pacientes que têm uma fé, que pratiquem essa fé, porque isto ajuda esses pacientes ou essas pacientes a passar pelo tratamento de um câncer e, se Deus quiser, sair do outro lado curadas e ter uma vida plena e perfeita depois disso. Eu bem sei o quanto é difícil passar por essa situação, principalmente se a gente não tiver alguém para nos apoiar e nos ajudar a crer que existe esperança.
Por isso nós estamos aqui. Escreva para nós no e-mail abaixo. A gente quer poder ser um ouvido para você, quer poder ser uma mão, quer poder ser um braço para te apoiar nesse momento. Deus te abençoe.